A cidade se estendia abaixo como um oceano inquieto de vidro e aço, suas luzes tremeluzindo em padrões inquietos contra a noite. Dentro da cobertura, o silêncio pendia mais pesado do que o luxo ao redor. Ela estava no centro da vasta sala de estar, com as mãos tremendo no peito, arfando enquanto lutava contra a humilhação apertando sua garganta. O lustre brilhante acima, fragmentos de luz espalhados pelo chão de mármore, captando as lágrimas, ameaçando transbordar de seus olhos arregalados. Lentamente, ela estendeu a mão para a aliança de ouro, agarrado ao seu dedo, aquele pequeno círculo de metal que simboliza tudo o que sua família a acorrentou. Sua respiração ficou presa. Quando ela puxou o som do metal raspando contra a pele, era insuportavelmente alto no silêncio. Ela segurou-o na palma da mão, como se estivesse queimando-a, e depois o deixou cair no chão. O delicado anel fez barulho contra o mármore, o som cortando a sala como um tiro. Seu coração batia descontroladamente, enquanto ela sussurrava com voz de cavalo, sua voz quebrando com desespero. Tirei, por favor. Não era isso que você queria. Os joelhos dela sentiu-se fraca, seu corpo tremendo com a enormidade do que acabara de fazer. Ela desfez o símbolo do contrato, despiu-se do último fio de dignidade que sua família havia deixado, e ainda assim, não era o suficiente. Com tremor dedos, ela puxou o fecho superior do vestido, o tecido macio se soltando ligeiramente em volta dos ombros. Ela permaneceu em sua vulnerabilidade, sua alma gritando mais alto que suas palavras, implorando a ele, não apenas por aceitação, mas por reconhecimento, por um sinal de que ela era importante. Ela queria acreditar que se ela se ofereceu dessa forma, as paredes que ele construiu de gelo e silêncio poderiam instalar apenas uma vez. Do outro lado da sala ele estava alto, ombros largos, envolto em as sombras que se agarravam ao seu corpo frio. A expressão do bilionário era ilegível, seus olhos escuros e distantes, seu queixo rígido como pedra. Suas mãos permaneceram ao lado do corpo, dedos firmemente curvados, mas imóveis. Ele não deu um único passo em direção a ela. O silêncio se estendeu, ameaçando sufocá-la. Ela pensou que viu seu peito subir e descer, com uma respiração mais profunda. Um lampejo de algo de raiva, descrença ou dor cruzou seus olhos. Mas desapareceu, quando tão rápido quanto veio. Ele virou a cabeça ligeiramente, sua voz cortando o ar com uma lâmina de aço. Coloque-o de volta. Sua respiração engatou. A palavra colidiram com ela, bruscos e implacáveis. Ela piscou, incapaz de compreendê-los. Ele não se aproximou, não estendeu a mão, não suavizou. Seus olhos estavam gelo, mais duro que o diamante que brilhava no chão entre eles. Ela sentiu a humilhação inundar suas bochechas, o calor subindo para sua pele, mesmo quando o frio se instalou em seus ossos. Sua voz soou novamente, mais fria, mais áspera. Nunca degradei você mesmo assim de novo. O peso de sua rejeição quebrou algo dentro de você, Ela agarrou o tecido do vestido, seus dedos tremendo contra o seda. Sua visão turvou quando as lágrimas finalmente se espalharam, deslizando por seu corpo bochechas descontroladas. Ela pensou que ao derrubar a última barreira, ao se render ao que ela acreditava que ele e sua família esperavam que ela pudesse pelo menos ganhar um fragmento de proximidade. Mas ele não se moveu. Ele não lhe deu nenhum vislumbre de ternura. Ela ficou sozinha, espírito estéril, despojada não apenas de seu anel, mas de esperança. Seus soluços ficaram presos na garganta, abafados pelo ar denso do quarto. Cada centímetro dela gritava humilhação, desespero, derrota. Ela podia ouvir o eco das vozes de sua família em sua mente, exigindo que ela fizesse o que fosse necessário para garantir sua salvação. No entanto, naquele momento ela percebeu que nem mesmo suas exigências poderiam quebrar através do gelo que envolvia o homem à sua frente. Ele era uma fortaleza de frieza, e ela não era nada além de uma prisioneira dentro dela. Ele se afastou de ela finalmente,
sua figura uma silhueta contra o horizonte da cidade. Por um breve segundo, ela pensou ter visto seus ombros tensos, seu punho cerrado, como se a máscara fria que ele usava escondia algo mais escuro, mais pesado. Mas quando ele finalmente falou novamente, seu tom era final e distante. Não é isso que eu queria, lembre-se disso. E com isso, ele caminhou em direção à vasta janela, saindo ela congelada no meio da sala, o anel abandonado no chão de mármore. As luzes da cidade tremeluziam como testemunhas cruéis de sua humilhação. Ela afundou lentamente de joelhos, suas lágrimas manchando a seda de seu vestido, suas mãos agarrando o espaço vazio onde o anel estava. A noite se estendeu infinitamente ao redor dela, sufocando em seu silêncio. No entanto, em algum lugar nas sombras de sua olhos, invisíveis para ela, o bilionário frio permaneceu rígido, seu coração batendo com uma tempestade que ele se recusou a libertar. A história de como ela veio a ficar naquela cobertura começou meses antes, quando seu mundo desabou sob o peso de dívidas que ela nunca havia criado. O império de sua família, uma vez brilhando nas páginas sociais, havia desmoronado como um castelo construído na areia. Ela se lembrava vivamente daquela noite, do jeito que a voz do pai havia falhado. Sob a tensão, os olhos de sua mãe se encheram de orgulho e desespero. Como lhe disseram, havia apenas uma maneira de salvá-los a todos. Casar com ele, eles tinham disse, como se a estivesse oferecendo em uma bandeja de prata. Ela protestou, seu voz trêmula de medo e indignação. Não posso me casar com um estranho. Eu não pode se casar com um homem por dinheiro. Mas a mão de sua mãe apertou a dela com um punho de ferro, suas palavras arrepiantes. É a única maneira de nos salvar. Faça isso e tudo será restaurado. Recuse e perderemos tudo. O nome que ele sussurrado era um que carregava admiração e pavor em igual medida. Alexandre Knight, magnata bilionário, um homem conhecido nos círculos financeiros por sua crueldade e táticas de negócios, e em colunas de fofocas sociais por seu coração frio. Ele não era um homem de festas ou assuntos escandalosos. Ele era um homem de silêncio, eficiência e muros tão altos que ninguém conseguia escalá-los. Para os de fora, ele era admirado. Para os de dentro, ele era temido e para sua família, ele era a salvação. Ela se lembrou do primeiro reunião claramente. Ela havia sido vestida cuidadosamente por sua mãe, em um traje modesto, mas vestido elegante, o cabelo penteado para trás, as palmas das mãos escorregadias de suor nervoso. Quando ela entrou na sala, ele mal levantou os olhos do documento em sua mão. Seu terno estava impecável, seu cabelo perfeitamente no lugar, seu olhar afiado e desinteressado. Ele não sorriu, nem mesmo quando a voz do pai dela tremeu, apresentou-a. Esta é minha filha. Ela entende o acordo. Ele tinha finalmente ergueu os olhos para ela, e o frio do olhar dele a roubou respiração. Eles não eram rudes, nem cruéis, mas distantes, como se ele fosse inspecionar mercadorias, em vez de encontrar a mulher que deveria tornar-se sua esposa. Você entende os termos? Ele perguntou em uma voz que era firme, profundo e totalmente sem calor. Sua garganta estava seca, mas ela assentiu. Ela recebeu um contrato, páginas grossas, cheias de cláusulas e assinaturas. No topo, leia o acordo de casamento, embora cada palavra nas páginas gritasse negócios fusão. Enterrada profundamente nas linhas, estava a cláusula que fez seu coração reforçar a expectativa de que a união produza um herdeiro dentro de um determinado prazo quadro, garantindo a continuidade de ambos os legados. Ela tentou argumentar, sua voz baixa e trêmula. Não posso assinar isto. Isto não é um casamento. Isto é uma transação. Ele se recostou na cadeira, sua expressão ilegível, e disse simplesmente: o casamento é sempre uma transação. Alguns apenas o enfeitam com flores e poesia. Seu pai implorou com os olhos que sua mãe apertou a mão contra a dela, e o peso da sobrevivência de sua família esmagou sua resistência.
Com dedos trêmulos, ela assinou seu nome. A tinta mal havia secado quando Alexander Knight adicionou o seu próprio com calma precisão, como embora ele já tivesse assinado inúmeros contratos como esse antes. O casamento tinha sido rápido e aí impessoal. Havia flores, um vestido e fotografias para as páginas da sociedade, mas não houve votos sussurrados com sinceridade, nem toque persistente, nenhum beijo que tivesse significado. Seus lábios roçaram os dela com o mesmo distanciamento que ele usou para assinar um acordo, e seu coração afundou em silêncio. Nos dias que se seguiram, ela se viu vivendo em seu mundo, um mundo de torres de vidro, carros com motorista e regras infinitas. A cobertura que ela agora chamava de lar era maior do que toda a sua propriedade de infância, mas parecia mais vazio do que uma cela de prisão. Ele estabeleceu os limites logo no primeiro noite. Eles estavam sentados um de frente para o outro em uma longa mesa de jantar. Uma refeição espalhados entre eles que nenhum dos dois tocou. Ele cruzou as mãos e falado naquele mesmo tom calmo e frio. Você terá seu próprio espaço. Eu não vou interferir em seus assuntos pessoais e espero o mesmo em troca. Publicamente nós aparecerão como marido e mulher. Em particular, permanecemos como somos agora. Ela engoliu em seco, sua voz embargada. E o que eu sou para você em particular? Seu olhar não vacilou. Um contrato cumprido. As palavras cortam mais fundo do que qualquer faca, mas ela permaneceu em silêncio, agarrada à frágil esperança de que talvez de alguma forma seu gelo pode derreter. Os dias se transformaram em semanas. Ela compareceu a eventos em seu braço, sorrindo através do flash ofuscante das câmeras dos paparazzi. Manchetes gritou. A noiva silenciosa do bilionário, pintando-a como um mistério, um ornamento silencioso em sua vida calculada. À noite, ela voltava para o frio extensão da cobertura, seus passos ecoando contra o piso de mármore, ela, a lolidão pressionando seu peito até que ela mal conseguia respirar. E ainda assim, em pequenos momentos ela pensou ter vislumbrado rachaduras em sua armadura. Quando ele pensava que ela não estava olhando, seus ombros caíam enquanto ele lia os relatórios noturnos. Seus olhos piscavam em direção ao piano no canto da sala de estar, embora nunca o tenha tocado. Certa vez, ela o pegou parado na sacada, com a cidade se espalhando abaixo dele, seu rosto marcado por uma solidão tão crua que fez seu peito doer. Mas quando ela ousou se aproximar, ele endireitou sua máscara, deslizando de volta para o lugar, praticou com facilidade. A pressão da família aumentou. Cada telefonema da mãe era um lembrete. Cada mensagem do pai dela era uma acusação. Por que isso ainda não aconteceu? Por que você não lhe deu um filho? Eles fizeram isso soar como se seu corpo fosse uma moeda de troca, sua alma irrelevante. Ela queria gritar, dizer-lhes que não era uma máquina, produzir herdeiros, mas as palavras morreram em sua garganta. Elas haviam amarrado seu destino com tinta e expectativa, e ela ficou presa. Uma noite, depois de uma experiência particularmente cruel chamada de sua mãe, ela desabou no quarto vazio, agarrando-se aos lençóis de seda em seus punhos, enquanto soluços sacudiam seu corpo. Ela sussurrou para o escuridão: o que eu sou para eles? O que eu sou para ele? O silêncio lhe respondeu, sufocante e absoluto. Desde o início, Alexander Knight tinha deixou uma coisa clara. Isso não era amor, não era uma união de corações, mas um acordo, escrito em assinaturas e cimentado em lógica fria. E ainda assim, bem no fundo dela, uma parte dela ainda esperava que sob o gelo houvesse calor, que por baixo do contrato havia algo real. Ela ainda não sabia que as paredes que ele construiu ao redor de seu coração foram forjadas em cicatrizes mais antigas e profundas do que sua própria dor. Tudo o que ela sabia era que estava amarrada e que o anel que usava seu dedo não era um símbolo de amor, mas uma lembrança de sua gaiola.
Os dias que seguiu-se um ritmo que era ao mesmo tempo brilhante e sufocante, um ritmo que a deixava sem fôlego em contraste. Para o mundo que ela tinha tudo para ela não tinha nada. A cobertura brilhava com móveis polidos mármore e paredes de vidro que se estendiam até o céu noturno, mas o silêncio lá dentro era mais alto que as buzinas e o zumbido de energia abaixo. Não era um lar, mas uma gaiola dourada, e ela era o pássaro preso nela. Cada amanhã começou com empregadas entregando o café da manhã em bandejas de prata, o tipo de refeições que teriam deixado sua infância boquiaberta de admiração. Mas ela não encontrou apetite neles. Ela tomava seu café e olhava para o horizonte panorâmico, e se perguntava como ela tinha acabado ali. Às vezes, ela tentava se lembrar que era para sua família, que cada noite que ela passava neste espaço frio era um passo mais perto de salvá-los. Mas o pensamento fez pouco para suavizar a dor que envolvia seu peito. Quando elas se aventuravam a sair com ele, nunca era como uma esposa, mas como um acessório. De braços dados, eles participaram de eventos de caridade, galas, jantares de alto nível, eventos empresariais. Ele se movia por essas salas como um rei entre peões, sua voz firme, seu comportamento intocável. Ela estava sempre ao seu lado, sorrindo baixinho, falando quando lhe falavam presença polida, mas vazia. As câmeras adoravam seu silêncio. Flashes explodiu. Sempre que entravam numa sala, as manchetes apareciam nos tabloides. Na manhã seguinte, a noiva silenciosa do bilionário. As revistas declararam, pintando ela como uma beleza misteriosa que havia conquistado o coração mais frio da cidade. Eles não sabiam que não havia coração capturado, nem amor trocado. Eles não sabiam, não ver a maneira como a mão dele só tocava a dela para os fotógrafos, a maneira como os olhos dele deslizavam por ela uma vez que as câmeras pararam de piscar. Ela se tornou um símbolo, em vez de uma pessoa, uma imagem que a mídia poderia moldar em quaisquer histórias que venderam mais cópias. Às vezes ela lia esses artigos tarde à noite, olhando para sua própria foto em impressão brilhante, imaginando quem é a mulher na página era. Ela mal se reconheceu. Ela aprendeu rapidamente que a gaiola não estava apenas dentro da cobertura, mas também no mundo exterior. Os paparazzi a seguiam quando ela ia às compras, quando tentava caminhar no parque, quando ousava visitar um café. Estranhos sussurravam quando reconheciam seu rosto, especulando sobre sua vida, seu casamento, seu papel ao lado de Alexander Knight. Ela ouviu as palavras cruéis às vezes: esposa troféu, noiva comprada, útero de aluguel. Cada um afundou como pedra na cavidade do estômago, e ela carregou o peso dele sozinha. Dentro da cobertura, o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido da cidade lá embaixo. Ele desaparecia em seu estudar por horas, às vezes dias, enterrada em trabalho que ela não tinha permissão para fazer sobre. Quando se cruzaram, foi com acenos educados e o mais breve troca de palavras: boa noite. Você precisará comparecer ao jantar de amanhã. Usei o vestido prateado. Instruções nunca conversam. Comandos nunca conexão. Ela tentou uma vez alcançá-lo para entrar em seu escritório com tremor mãos e perguntar se eles poderiam conversar. Conversar de verdade. Ele não havia levantado os olhos de os papéis espalhados diante dele. Não há nada para falar. Ele havia dito seu voz baixa, mas definitiva, e ela recuou com lágrimas queimando seus olhos. Mas mesmo na gaiola, houve momentos que ela não conseguia explicar. Momentos que a mantinham uma frágil esperança viva. Uma noite ela vagou pela sala de estar quarto e o encontrei em pé perto do piano, com a mão levemente apoiada no chaves. O olhar em seu rosto era desprotegido, dolorido como se o peso do mundo o pressionou. Mas quando ele a notou, a máscara se quebrou de volta ao lugar e ele foi embora sem dizer uma palavra. Outra noite ela pegou ele na sacada olhando para a cidade extensa, com os ombros curvados. O vento puxou seus cabelos e por um instante
Ele pareceu quase humano, quase quebrável. Mas quando ela se aproximou, ele endireitou seu olhar frio, cortando através de sua tentativa, e ela congelou onde estava. A gaiola ficou mais pesada com a cada semana que passava. As vozes de sua família ao telefone a lembravam do porquê ela estava aqui, pressionando suas demandas com pouca preocupação com sua dor. Lembre-se do que você nos deve. Lembre-se do contrato. Você deve fazer a sua parte. Ela apertava o telefone em seu ouvido, lutando contra a vontade de gritar, sabendo que eles nunca entenderiam. Para eles, ela não era uma filha, nem uma irmã, nem uma pessoa. Ela era uma solução, um meio para um fim. À noite ela deitava-se em sua enorme cama, cercada pelo luxo, afogando-se na solidão. Ela pensou em liberdade, em amor, sobre uma vida onde ela pudesse respirar sem correntes em volta do peito. Mas toda vez que ela tentava imaginar uma fuga, ela via os rostos de seus pais, seus irmãos futuros e a realidade esmagadora de seu sacrifício. Ela era um pássaro em um vestido dourado gaiola, asas cortadas canções, silenciado e ainda forçado a brilhar para o mundo. As manchetes continuavam chegando, as fotos continuavam aparecendo, os sussurros a seguiam por toda parte. Ela aprendeu a sorrir quando solicitado, a acenar graciosamente, a usar a máscara da noiva perfeita e silenciosa, mas por baixo de tudo, seu coração batia inquieto, ansiando por algo real, algo que pudesse quebrar a gaiola e libertá-la. Ela ainda não sabia que dentro do homem frio que a enjaular havia também uma prisioneira presa por muros mais altos que os dela, uma prisioneira que um dia teria para decidir se a manteria trancada no gelo ou deixaria os dois queimarem no fogo da verdade. A fratura ocorreu numa noite em que a cidade brilhava mais intensamente, uma gala promovida em nome da caridade, mas repleta de orgulho e riqueza. Ela estava vestida com um vestido escolhido por ele, seda prateada que gruda em sua moldura diamantes, brilhando em sua garganta que pesavam mais que correntes. Ele ficou ao lado dela, imaculado como sempre, seu terno escuro feito sob medida como uma armadura. Seus olhos examinando a multidão com o distanciamento de um rei, examinando peões. Juntos, eles fez uma imagem impressionante, o bilionário frio e sua noiva silenciosa, e o flash das câmeras os saudou no momento em que pisaram no tapete vermelho. Dentro do salão de baile, lustres lançavam luz sobre o piso de mármore, risos ecoavam loco através de copos de cristal, e todos os olhos na sala se voltaram para eles. Ela manteve o queixo erguido e o sorriso educado, mesmo com os nervos lhe atormentando o estômago. Ela estava acostumada a sussurros, ao peso de escadas que a julgavam sem piedade, mas esta noite o julgamento foi mais cortante. Começou com um grupo de mulheres envoltas em joias, seu perfume doce e sufocante. Uma se aproximou, sua voz mergulhado em veneno, mascarado de curiosidade, tão quieto, tão composto. Suponho que seja isso o que ele queria, alguém que não falasse fora de hora. Outra riu, inclinando o copo. Ela está aqui apenas para dele um herdeiro, nada mais. Um útero vestido de seda. As palavras pousaram como golpes cortando sua compostura. Sua respiração engatou. Seu coração trovejou em seu peito, mas ela se forçou a ficar parada para deixar seu sorriso persistir. Seus olhos queimavam com lágrimas não derramadas, mas ela não lhes daria a satisfação de ver sua pausa. Ela se virou ligeiramente, procurando por algum sinal de que ele tinha ouvido, que ele o silenciaria com apenas um olhar. Mas Alexander Knight estava a poucos metros longe, conversando com um grupo de empresários. Seu perfil era talhado em pedra, sua expressão tão fria como sempre. E embora ela sabia que ele devia ter ouvido, ele não deu sinal. Ele não olhou para ela, não passo à frente, não protegeu. Era como se a crueldade não o tivesse tocado ouvidos, como se a humilhação dela fosse invisível para ele. As mulheres sorriram satisfeito e se afastou.
deixando-a parada no centro do salão de baile, sua dignidade pendurada por um fio. Ela cerrou os punhos ao lado do corpo, unhas cavando em suas palmas e se forçou a respirar. A música cresceu. Os casais se moviam graciosamente pelo salão. O riso borbulhava como champanhe, e ela se sentiu desintegrada no meio de tudo isso. Um fotógrafo flagrou ela naquele momento, seus olhos brilhando, seu sorriso vacilante. E no próximo amanhã, os tabloides iriam enquadrar isso como mistério mais uma vez. Noiva silenciosa ou noiva quebrada, eles se perguntariam. Ela se desculpou em silêncio, retirando-se para a ilbeira da sala, com as mãos tremendo enquanto ela se pressionava contra a parede fria. Seu coração doía, não só por as palavras, mas sim o seu silêncio. Não foi a crueldade dos estranhos que a destruiu, mas a ausência de sua voz, a ausência de sua defesa. Por um momento em que ela pensou em ir embora, em correr pelas portas, e nunca mais olhando para trás. Mas ela sabia que as câmeras seguiram. O escândalo cresceria, e os chamados de sua família a destroçaram pelo luto. Então ela permaneceu de pé nas sombras, com a garganta grossa pela amargura da traição. Mais tarde naquela noite, no trajeto de limusine de volta para a cobertura, o silêncio se estendeu mais pesadas que veludo. As luzes da cidade brilhavam através da pintura em vidro colorido, padrões fugazes em seu rosto ilegível. Ela olhou para ele, seu peito subindo e descendo com fúria contida, esperando que ele falasse. Ele não falou. Finalmente sua voz rompeu o silêncio, suave, mas trêmula. Você ouviu eles. Seu olhar se voltou para ela, depois voltou para a escuridão do cemitério além do vidro. Sim, e você não disse nada. Suas palavras saíram quebradas como cacos de vidro cortando sua língua. Sua resposta foi uma parede de gelo. Palavras de estranhos não importa. Ela soltou uma risada amarga, lágrimas queimando seus olhos. Eles importavam para mim. Seu maxilar se apertou, mas ele não respondeu. O resto da viagem passou em silêncio. Cada segundo era mais um prego no caixão de sua frágil esperança. Naquela noite, ela ficou acordada na cama cavernosa, olhando para o teto, com as mãos pressionado contra o peito dolorido. Pela primeira vez desde o casamento, ela se sentia não apenas enjaulada, mas invisível. A fratura era pequena, mas cortou profundamente uma rachadura, espalhando-se pelo frágil vidro de sua resistência. Ela percebeu então, ela não era apenas a noiva silenciosa aos olhos do mundo, mas também, em dele, sua voz, sua dor, seu valor, tudo descartado, como se não importasse. A lembrança daquelas palavras cruéis ecoou em sua mente, mas foi o silêncio dele que mais a assombrava. Era o silêncio que a perseguia nos sonhos, silêncio que se gravaria na história de suas vidas. Naquela noite, a gaiola começou a se estilhaçar, e a mulher dentro dela começou a se perguntar o quanto ela não conseguia mais suportar o peso das correntes, forjadas não de ouro, mas de gelo. Aconteceu numa noite em que a cidade lá fora estava agitada com nuvens de tempestade, trovões, rolando fracamente à distância, relâmpagos brilhando contra o vidro paredes da cobertura. Ela havia se retirado para o quarto mais cedo do que de costume, com o corpo pesado e o peito dolorido com algo que ela não conseguia nomear. A humilhação da gala ainda se agarrava a seus dias, mais tarde envolvendo-a como uma segunda pele da qual ela não conseguia se livrar. Ela sorria para as câmeras desde então, falava suavemente quando necessário, carregava ela mesma com a postura esperada da noiva de um bilionário. Mas por dentro, ela sentia como se estivesse sangrando lentamente. Naquela noite, ela não conseguiu esconder sua exaustão por mais tempo. A febre percorreu seu corpo, sua pele úmida, sua respiração superficial. Ela se enrolou sob as cobertas, tremendo apesar o calor do quarto, seu corpo tremendo de fraqueza. Ela pensou em ligando para alguém, qualquer um, mas a solidão a pressionava tanto o peito, ela não conseguia encontrar sua voz.
Lágrimas deslizaram de seus olhos, umedecendo a travesseiro, e ela sussurrou para o quarto vazio: "Não aguento mais fazer isso." Em algum lugar na vasta cobertura, Alexander trabalhava até tarde, como sempre, seu estudo iluminado pelo brilho dos monitores e relatórios espalhados por sua mesa. Ele havia se enterrado em números e contratos, as paredes de seu mundo eram impenetráveis, mas quando finalmente saiu do escritório, perto da meia-noite, o silêncio da cobertura lhe pareceu inapropriado. Ele parou, ouviu, e, pela primeira vez, ele notou o som fraco de tosse transmitido pelo corredor. Algo afiado apertou seu peito, embora ele o tenha empurrado para o lado enquanto ele caminhou em direção à porta dela. Hesitou apenas um momento antes de empurrá-la. A visão o paralisou. Ela estava enrolada nos lençóis, com o rosto corado de febre, seus lábios pálidos, seu corpo tremendo sob as cobertas, seus olhos tremulando fracamente em direção a ele, surpresa e vergonha se misturando em seu olhar. Antes que eles fechassem novamente, ele sentiu a respiração presa na garganta, um pânico desconhecido crescendo em seu peito. Sem dizer uma palavra, ele se moveu para o lado dela, puxando os cobertores mais para cima, pressionando a mão contra a testa. O calor irradiava contra a palma da mão dele, escaldante, perigoso. "Droga", ele murmurou sua voz, abrindo o caminho para a primeira vez em anos. Ele se virou bruscamente, chamando a equipe, ordenando-lhes que trouxe remédios, panos frios, água, mas quando eles entraram apressadamente, ele os dispensou tão rapidamente, insistindo que ele mesmo cuidaria disso. E assim ele ficou, hora após hora, como a chuva começou a bater no vidro lá fora, e o trovão rugiu mais alto. Ele sentou-se ao lado dela, trocando o pano úmido em sua testa, persuadindo-a a bebericar água quando ela se mexeu. Quando sua febre se transformou em murmúrios inquietos, ele pegou fragmentos de sua voz. O nome de sua mãe, por favor, para. Palavras de liberdade que rasgaram para ele como garras. Em um ponto, ela sussurrou seu nome, não com medo, mas com um desejo que perfurou suas defesas. Sua mão permaneceu contra a ugla por mais tempo do que deveria. Seu polegar roçou os nós dos dedos dela, antes de se afastar como se estivesse queimado. Ele disse a si mesmo, era dever dele, que ele tinha a responsabilidade de manter as aparências, mas no fundo, ele sabia que era mais do que isso. Horas passaram. A tempestade lá fora amenizou, deixando apenas o som de sua respiração e o leve zumbido da cidade. Ele permaneceu ao lado dela, sua postura rígida, mas seus olhos nunca se desviando dela, forma frágil. Ele observou a maneira como sua testa se franziu no sono, a maneira como seus lábios se separaram, como se procurassem palavras que não conseguia dizer. Algo dentro dele, torcido dolorosamente, algo que ele havia trancado há muito tempo. Ele estendeu a mão mais uma vez, afastando uma mecha úmida de cabelo da bochecha dela, seus dedos tremendo, apesar de seu controle habitual. Ele se inclinou mais perto, sua voz quase do que um sussurro. "Você merece mais do que isso, mais do que eu." As palavras saíram de seus lábios antes que ele pudesse pará-los pairando no ar, como uma confissão que ele faria nunca repita. Ele sentou-se olhando para ela, seu peito apertado, sua mente girando com emoções que jurou nunca mais sentir. Lembrou-se da mulher que tinha uma vez esteve onde ela agora estava. Outra noiva, outra promessa que tinha despedaçado pela traição. Lembrou-se da amargura que o endurecerá, as palavras do médico sobre sua saúde que o convenceram de que o amor não passava de uma ilusão cruel. No entanto, lá estava ela, sua presença suavizando as paredes. Ele tinha construído sua vulnerabilidade, forçando-o a enfrentar a sua própria, quando amanheceu pintando. No quarto em tons de dourado, sua febre finalmente diminuiu, sua respiração se estabilizou, seu rosto perdeu o rubor doloroso. A exaustão a dominou, mas a paz permaneceu em sua expressão. Ele se recostou, cansado.
mas estranhamente relutante em ir embora. Quando ela se mexeu, seus cílios tremulando, os olhos entreabertos, a primeira coisa que ela viu que era ele. Por um instante, a confusão brilhou em seu olhar. Então outra esperança. Mas antes que ela pudesse falar, antes que o momento frágil pudesse se estilhaçar às paredes, que ele havia mantido com tanto cuidado, ele se levantou. Descanse, ele disse secamente, sua voz mais uma vez protegida pelo gelo. Você vai se recuperar. E sem outro olhar, ele saiu da máscara, acomodando-se firmemente de volta, lugar. Ela ficou lá, com o coração batendo forte e lágrimas enchendo seus olhos, não do febre, mas pela lembrança de sua presença. O tênue traço de ternura ela sentiu quando estava fraca demais para resistir. Ela agarrou os lençóis contra ela peito, sussurrando para si mesma. Ele se importa. Ele deve se importar. Ela queria acreditar, mesmo quando a dúvida acenava para ela. Em algum lugar no corredor, Alexander estava parado nos sombras de seu escritório, olhando para o sol nascente. Seu maxilar cerrou os punhos apertado, como se estivesse lutando uma batalha que ninguém podia ver. Seu coração ainda batia mais rápido do que deveria. Sua mente ainda reproduzia o som de seus sussurros quebrados, o calor da pele dela sob sua mão. Ele disse a si mesmo que não era nada, que era fraqueza. Mas no fundo, ele sabia a verdade. Algo dentro dele havia mudado, algo que o aterrorizava mais do que qualquer batalha de diretoria. E embora nenhum deles admite-se ainda, a tempestade que havia passado lá fora havia deixado para trás uma ternura silenciosa, um fio frágil, não dito, mas inegável, que une seus corações em maneiras que nem o contrato, nem a gaiola poderiam quebrar. A febre a deixou fraca por vários dias, mas deixou para trás algo mais também. Algo que ela poderia ainda não tinha nome, sentia-o em cada respiração quando passava. A lembrança de sua presença ao lado da cama a assombrava. O som da voz dele sussurrando palavras que ele pensava ela nunca ouviria, ficou gravado em seu coração. Ela começou a olhar para ele diferentemente, procurando em seu rosto traços do homem que ela havia vislumbrado noite, o homem escondido atrás de paredes de gelo. Ele permaneceu distante, seu tom cortou os olhos ilegíveis. No entanto, havia rachaduras agora. Fraturas finas ela quase podia tocar. Uma manhã, ela o encontrou na varanda. Sua gravata afrouxou o olhar fixo na cidade abaixo. O vento agitou seus cabelos escuros, e pela primeira vez ele parecia menos uma estátua esculpida em pedra e mais como um homem carregando o peso do mundo. Ela hesitou na porta, então saiu silenciosamente. O som de seus passos quase engolido pela cidade, barulho abaixo. Por um momento ele não se moveu. Então ele disse sem olhar para ela: "Você deveria estar descansando." Ela engoliu em seco, reunindo coragem. "Você ficou comigo." Ele virou a cabeça ligeiramente, seus olhos afiados, mas sua voz plana. "Você estava doente. Só isso." Ela assentiu, embora não acreditasse nele. Ela sentiu o calor em seu toque, ouviu a verdade em suas palavras sussurradas. A negação dele era apenas mais uma barreira, mas agora ela sabia que essas barreiras poderiam ser quebradas. Mais tarde naquela semana, em um jantar brilhante, ela o pegou observando-a do outro lado da mesa. Não era o olhar frio e desdenhoso ao qual ela estava acostumada, mas algo mais suave, algo que ele rapidamente mascarou quando seus olhos se encontraram. Seu coração disparou e ela descobriu ela sorrindo fracamente. Um sorriso destinado somente a ele, mesmo que ele parecesse ir embora. As menores coisas começaram a mudar. Ela notou a maneira como ele se demorava. Mais tempo na mesa de jantar em vez de se retirar imediatamente para seu escritório. Certa vez, quando ela riu de alguma coisa, um convidado disse que seu olhar se voltou para ela. Ela, o canto da boca se contraindo, como se ele quase sorriu.
Outra noite ela tropeçou levemente no chão de mármore, seus saltos atraindo, e antes que ela pudesse cair, ele a agarrou pelo pulso, firmando-a com um movimento surpreendente gentileza. Por um segundo fugaz, seus olhos encontraram seu aperto, firme seu toque elétrico. Ela sentiu seu pulso acelerar, seus lábios se separaram, mas ele a soltou rapidamente, dando um passo para trás como se estivesse queimado. Tenha cuidado, disse ele secamente, e foi embora. Mas o tremor em sua voz permaneceu em sua mente por muito tempo depois. Ela começou a perceber que por baixo, seu exterior frio, era um homem que lutava batalhas. Ninguém podia ver batalhas que o impedia de se permitir sentir. Ela queria saber mais, para entender o que havia construído a fortaleza ao redor de seu coração. Ela começou a notar detalhes, a maneira como ele evitava certas músicas quando tocava em galas. Maneira como seu maxilar se contraía sempre que as conversas se voltavam para a família ou os filhos. A maneira como seus olhos ficaram turvos quando ela pensou que ninguém estava olhando. Uma noite ela se viu sozinha no sala de música. O piano estava silencioso no canto, brilhando sob os suaves luzes. Ela sentou-se no banco, seus dedos tremendo ao tocarem os chaves. Ela aprendeu quando criança, e, embora não tocasse há anos, as notas vinham lentas e hesitantes, formando uma melodia que preenchia a sala vazia. Ela não sabia que ele estava parado na porta, até que ela olhou para cima. A expressão era ilegível, mas havia uma sombra de algo em seus olhos, saudade, talvez até lembrança. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, finalmente, ele se virou, com a voz baixa. Não toque essa peça novamente. Ela piscou, assustado. Por quê? Ele fez uma pausa, seus ombros tensos. Porque pertence a outra pessoa. Ele foi embora, deixando seu coração batendo forte com perguntas que ela não podia perguntar. Naquela noite, ela ficou acordada olhando para o teto, imaginando quem que outra pessoa era e o que aconteceu para deixá-lo tão marcado. Ela sentiu uma dor estranha no peito, não apenas por si mesma, mas por ele, pela solidão que ela via cada vez que sua máscara escorregava. E embora ela soubesse que ele iria negá-lo, embora ele lutasse contra isso, com cada grama de controle que ele tinha possuída, ela sentiu a verdade se agitando entre eles. O gelo estava começando a rachar. Era sutil, frágil, facilmente negado, mas estava lá em cada olhar por muito tempo, em cada toque muito rápido, em cada palavra não dita que pairava no ar como uma fantasma. A gaiola que aprendia ainda estava lá. O contrato ainda aprendia eles, mas pela primeira vez ela se perguntou se ambos eram prisioneiros, se o homem que ela considerava frio e inabalável estava tão desesperado por liberdade como ela era. O ponto de ruptura não veio com gritos ou escândalos, mas com a crueldade silenciosa das palavras ditas por telefone. A voz de sua mãe interrompeu ela como uma faca afiada e implacável, lembrando-a do peso que carregava. Por que nada aconteceu ainda? Por que ele não alegou que você não esqueceu o contrato? Tudo depende de você. Ela agarrou a borda da penteadeira, seus lágrimas brancas arderam em seus olhos enquanto ela ouvia. Estou tentando, ela sussurrou, com a voz embargada, mas a linha já estava fria. A pressão inchou como uma tempestade dentro do seu peito, pressionando até que ela mal conseguia respirar. Cada olhar para a cama intocada ao lado da dela, cada noite passada em silêncio enquanto ele trabalhava a portas fechadas, cada lembrete das demandas de sua família construído em um peso esmagador que ela não podia mais suportar. Naquela noite, ela chegou ao seu limite. A cobertura estava silenciosa, a cidade brilhando lá embaixo, e ela estava na sala de estar com o coração batendo forte no peito. Ela pensou em sua família, de seu império em colapso, da gaiola em que ela foi forçada, e do homem que estava sempre fora de alcance. Mais frio que o chão de mármore, ela caminhou. O desespero a empurrou para a ação. Seus dedos tremiam, enquanto ela estendeu a mão para a aliança em seu dedo, o anel que a ligava a ele,
o símbolo de um contrato em vez de amor. Com um puxão forte, ela o libertou, seu peito arfando com soluços. O pequeno círculo de ouro parecia mais pesado que pedra, queimando em a palma da mão, como se estivesse zombando dela. Ela a deixou cair no chão com um tilintar agudo. Então ecoou no ar vazio. Sua respiração veio em suspiros irregulares enquanto ela olhava em direção a ele. Ele tinha acabado de entrar na sala com sua figura alta e moldurada pelo brilho das luzes da cidade, atravessando a parede de vidro. Seus olhos se fixaram nela, enquanto ela mexeu no fecho do vestido, puxando-o apenas o suficiente para tecido escorregasse de seus ombros. As lágrimas turvaram sua visão, mas ela levantou seu queixo, sua voz embargada de angústia. Eu tirei, por favor. Não é. Era isso que você queria. Suas palavras tremeram no silêncio, seu corpo tremendo com vergonha e desespero. Ela se sentiu exposta diante dele, expondo sua dignidade. Ela tinha se convencido de que era isso que ele esperava, o que sua família exigia, sobre o que o contrato havia sido construído. Seu coração gritava para que ele a visse, querer que ela a escolhesse. Por um momento insuportável, ele não se moveu. Seus olhos escureceram, seu maxilar se apertou, e ela pensou ter visto o brilho de algo. Um brilho perigoso cruzou seu olhar, mas então sua voz quebrou o silêncio mais frio do que a tempestade lá fora. Coloque-o de volta. As palavras cortam mais que qualquer lâmina. Sua respiração parou, e as lágrimas escorriam livremente por suas bochechas. Ela balançou a cabeça em descrença, soluçando. Estou tentando ser o que você quer. Estou tentando ser o que eles querem. Porque nunca é o suficiente. Sua expressão não suavizou. Seu tom era plana, inflexível. Porque não é isso que eu quero. Ela sentiu os joelhos dobrar seu corpo, dobrando-se enquanto afundava no chão, seus soluços ecoando pela sala cavernosa. O anel estava entre eles como uma promessa quebrada, um símbolo de tudo o que ela havia sacrificado, tudo o que ela havia perdido. Seu vestido agarrava-se para sua forma trêmula, suas mãos agarrando seu peito como se quisessem segurar, se recompôs. Então o que eu sou para você? Ela gritou, sua voz embargada sob o peso do desespero. Ele virou o rosto, escondeu as mãos, cerrou os punhos ao lado do corpo. Seu silêncio foi uma resposta, uma que quebrou seu coração mais do que a crueldade jamais poderia. Ele passou por ela, seus passos pesados contra o mármore, sua figura desapareceu nas sombras do corredor. Ela foi deixada sozinha na vasta gaiola brilhante, seus soluços o único som preenchendo o vazio. Ela apertou seu testa no chão, o frio penetrando em sua pele, suas lágrimas se acumulando sob ela. Ela pensou nas exigências de sua família em relação ao contrato que a havia roubado, liberdade do homem que se recusou a ver sua dor. A desesperança a engoliu inteira, deixando-a trêmula e quebrada. Mas o que ela não viu, o que ela não pôde, não sabia que logo depois da esquina do corredor, Alexander Knight parou. Suas costas pressionadas contra a parede, seu peito arfando, suas mãos tremendo. Sua mandíbula estava tão cerrada que doía. Seus olhos queimando de emoção, ele não podia mais negar. Ele tinha ouvido seus soluços, cada um deles uma adaga em seu peito, e foi preciso cada grama de sua força de vontade para permanecer escondido nas sombras. Ele não podia deixá-la ver. Ele não podia deixá-la saber o quanto sua dor havia destruído ele. Ele construiu seu mundo no silêncio, no gelo, no controle, e em uma única noite, em que ela o abriu com seu desespero. Seu punho atingiu a parede uma vez. Uma maldição silenciosa escapou de seus lábios, antes que ele se virasse e caminhasse mais fundo à escuridão, fazendo-a acreditar que ele não sentia nada. Na verdade, ele sentia tudo. Naquela noite ela acreditou estar completamente sozinha, mas ele também estava acordado em seu próprio quarto,
olhando para o teto, assombrado pelo som de sua apelo quebrado. Pela primeira vez em anos, ele não conseguiu escapar da tempestade furiosa dentro dele. Uma tempestade que ela havia despertado com as palavras que ecoaram em sua mente, muito depois que suas lágrimas secaram. Os dias depois daquela noite estendeu-se infinitamente, cada momento preenchido com um silêncio mais pesado que pedra. Ela moveu-se pela cobertura como um fantasma, seus olhos inchados de lágrimas. Ela tentou esconder a voz baixa mesmo quando se forçava a falar. Ele enterrou ele mesmo mais profundamente no trabalho, desaparecendo em seu escritório, até o amanhecer, emergindo com a mesma máscara de gelo que tinha começado a rachar, mas que ele agora forçou no lugar com determinação renovada. Mas o silêncio não duraria para sempre, não quando o mundo lá fora prosperava sussurros e escândalos. A primeira manchete estourou como um trovão em todos os jornais da manhã. A noiva do bilionário esperando. Sua respiração ficou presa quando ela olhou fixamente para as palavras impressas em negrito nas páginas brilhantes. Sua fotografia colada embaixo deles, com a mão descansando inconscientemente contra o estômago, em uma foto tirada quando ela saiu de um jantar de caridade, semanas antes. O artigo falava com entusiasmo sobre herdeiros e legados, sobre como o frio Alexander Knight finalmente cumpriu seu dever, sobre como o contrato que os unia floresceu em um futuro nenhum dos dois havia previsto. Ela deixou cair o papel, com as mãos tremendo, o coração pulsando de medo. Ela não havia falado nada com ninguém. Ela não estava grávida. A constatação a atingiu como um golpe. Sua família. Eles tinham plantado o rumor. Alimentou a imprensa. Distorceu seu silêncio em manchetes. Em poucas horas, os paparazzi invadiram a cobertura, com suas câmeras piscando. Dia e noite, suas vozes gritando perguntas que a apunhalaram como facas. Quando o bebê vai nascer? Isso era uma gravidez planejada? É esse o motivo do casamento por contrato? Ela recuou mais para dentro da cobertura, fechando as cortinas, evitando janelas, seu corpo tremendo com o peso das mentiras que ela não conseguia controlar. Quando ela confrontou sua mãe ao telefone, com a voz embargada de raiva. Por que você faria isso? Por que você mentiria? A mãe dela. A resposta foi assustadora. Era necessária. Esta é a única maneira de garantir nosso lugar. Agora o mundo acredita. Agora ele não tem escolha. Ela queria gritar, mas a linha caiu, antes que ela pudesse falar. Mais tarde naquela noite, Alexander apareceu na porta dela, o papel dobrado cuidadosamente na mão, sua expressão ilegível. Você sabe sobre isso? Ele perguntou, com a voz baixa, mas firme. Ela tremeu, sacudiu a cabeça violentamente, com lágrimas nos olhos. Eu não tive nada a ver com isso. Eram eles, minha família, sua mandíbula cerrada, seus olhos brilhando com algo afiado, raiva, decepção, algo que ela não conseguia decifrar. Isto não vai ficar de pé, disse ele friamente. Ela queria perguntar o que aquilo significava, mas as palavras morreram em seus lábios quando ele se virou e foi embora. A porta se fechou atrás dele como um martelo desferindo um golpe. Dias depois, a situação explodiu. Os convites foram enviados. Repórteres reuniram luzes e prepararam microfones. Ele convocou uma coletiva de imprensa, conferência, e embora ela não quisesse ir, ela foi forçada a ficar ao lado dele, com o coração batendo forte, enquanto centenas de câmeras apontadas para ela. O cenário estava montado em um de seus hotéis, grandioso e reluzente. O salão de baile cheio de jornalistas ávidos por escândalos. Ela ficou ali, seu vestido prateado sufocando contra sua pele, suas mãos tremendo enquanto se agarravam, com os olhos baixos. Alexander estava ao lado dela, alto e inflexível, sua expressão fria como mármore. Quando os repórteres gritaram perguntas, flashes explodindo, ela sentiu como se estivesse se afogando, as mentiras pressionado contra seu peito, sufocando-a,
até que, de repente, ela não conseguia mais respirar. Não conseguia respirar mais. As palavras saíram de seus lábios como uma represa se rompendo. Eu não estou grávida. O quarto ficou em silêncio. Dezenas de câmeras capturaram sua figura trêmula, sua pele manchada de lágrimas rosto, sua voz embargada enquanto ela se forçava a continuar. Eu nunca fui dele esposa de verdade. Eu era apenas um contrato. Suspiros ecoaram pela multidão. Microfones empurrados para a frente, perguntas lançadas em caos. Mas ela continuou com seus soluços, engasgando com cada palavra. Eles me usaram, minha própria família. Eles o usaram, e eu estava muito fraco para lutar. Mas não posso mais viver assim. Não posso viver uma mentira. A sala explodiu. Vozes gritando, câmeras piscando como relâmpagos. Ela se virou em direção a Alexandre, então suas lágrimas escorrendo por seu corpo trêmulo. Ele ficou de pé congelado, sua expressão ilegível, seus olhos fixos nos dela por um instante. Ela pensou ter visto algo piscar ali, algo humano, algo ferido, mas desapareceu rápido demais para sabe. Ela pegou o anel em seu dedo, suas mãos tremendo enquanto ela puxava livre. A faixa de ouro brilhou sob as luzes fortes enquanto ela a segurava, seu voz trêmula de determinação. Isto não é casamento. Isto não é amor. Ela colocou o anel no pódio diante dela. O pequeno som de metal contra a madeira ecoando mais alto do que qualquer grito na sala. Então, sem outra palavra, ela virou seu vestido prateado, arrastando atrás dela enquanto caminhava pelo mar de repórteres, suas vozes uma cacofonia, seus flashes ofuscantes. Ela não olhou para trás. Alexander permaneceu de pé, seu queixo apertado, seu peito subindo e descendo com respirações superficiais. As câmeras capturaram tudo, suas lágrimas, sua confissão, seu ato final de desafio. No próximo manhã, todos os jornais da cidade traziam a imagem dela indo embora nas manchetes gritando: noiva contratada por traição, a vergonha do bilionário. Sozinho no fundo do carro que a levou para longe da imprensa, ela apertou as mãos contra seu peito, soluços sacudiam seu corpo. Ela havia quebrado o contrato, quebrado o mentir, mas ao fazê-lo, ela se destruiu. Ela sabia que o mundo iria crucificá-la. Sabia que sua família ficaria furiosa. Sabia que não tinha mais nada em que se apoiar. Mas, pela primeira vez em meses, ela sentiu algo próximo da liberdade. Em algum lugar da cidade, Alexandre estava diante da imprensa, ainda fervilhando de caos. O anel abandonado no pódio, seus olhos fixos nele, como se ele contivesse o peso de sua alma. Pela primeira vez em anos, suas paredes não o protegem. Pela primeira vez, o bilionário frio sentiu a dor de uma ferida que não conseguia esconder. E embora ele não disse nada, embora tenha se virado e se afastado das câmeras piscantes, no fundo, ele sabia que aquele não era o fim. Algo havia quebrado naquela noite. Não apenas o contrato, mas o silêncio que havia definido suas vidas. O escândalo não desapareceu com o tempo. Ele cresceu alimentado por cada manchete, cada fotografia, cada sussurro que se espalhou como fogo pela cidade. Ela se retirou para a obscuridade, escondendo-se das câmeras implacáveis, das acusações e da pena olhares que a seguiam por onde quer que fosse. Sozinha num modesto apartamento longe da cobertura, ela ficava acordada à noite, relembrando a cena na imprensa conferência repetidas vezes, o peso do anel, deixando seu dedo parado queimando na palma da mão. Ela disse a si mesma que tinha feito a coisa certa que ela tinha recuperado. Sua voz se libertou da gaiola, mas seu coração doía com uma dor oca que nenhuma liberdade poderia acalmar. Ela sentia falta dele, não do frio máscara que ele mostrou ao mundo, mas o homem que ela vislumbrou em momentos fugazes. O homem que se sentou ao lado da cama dela sussurrou palavras de verdade. Quando ele pensou que não conseguia ouvir, ela perdeu as rachaduras em sua armadura.
os vislumbres de uma alma acorrentada tão pesada quanto a dela. E em algum outro lugar da cidade, Alexander Knight sentou-se no vasto vazio de sua cobertura, olhando para o anel que ela havia deixado para trás. Ele o pegou do pódio que noite, colocando-o no bolso sem dizer uma palavra. E desde então, ele tinha carregou-o consigo como um caco de vidro alojado em seu peito. Ele tinha assistido as manchetes distorcerem a verdade e pintá-la como uma mentirosa, uma manipuladora, uma noiva fracassada. Ele não disse nada para corrigi-los, seu silêncio era seu escudo, mas por dentro estava matando-o. Ele ficou sozinho na varanda, o vento chicoteando contra seu rosto, seu peito apertado com o segredo que ele carregava há anos. A razão pela qual ele concordou com o contrato, a razão pela qual ele construiu paredes de gelo tão alto que ninguém conseguia escalá-los, não era simplesmente orgulho ou amargura, era medo. Anos antes, os médicos lhe contaram a verdade que ele nunca compartilhou, a doença cardíaca genética progressiva, uma sombra à espreita em sua linhagem. Ele lembrou-se de estar sentado no branco estéril do hospital, com os punhos cerrados, garganta seca enquanto as palavras ecoavam. Você não deve se esforçar. Você deve não espere viver uma vida longa. E você nunca deve, em nenhuma circunstância, passe isso para uma criança. Essas palavras o congelaram, selando-o em uma prisão de sua própria criação. Amor, casamento, família, tudo isso se tornou envenenado em sua mente. Ele jurou nunca arriscar arrastar outra alma para seu sofrimento, nunca dar ao mundo uma criança que pudesse herdar sua maldição. Isso foi por isso que ele recusou o favor dela, por isso que ele se afastou quando sua família exigiu que ela lhe desse um herdeiro. Ele não estava com frio porque não queria nada. Ele estava com frio porque queria tudo demais, e o medo o fazia destruí-lo, antes que pudesse florescer. Ele se lembrou da mulher que um dia amou anos atrás, que havia partido quando ele finalmente lhe contou a verdade. Sua rejeição havia esculpido os últimos pedaços de calor dele. Ele jurou nunca permitir que isso acontecesse, dor novamente. Então, quando sua família veio oferecer sua filha como salvação em troca da sobrevivência, ele concordou com o contrato com uma condição: permaneceria apenas isso. Um contrato sem intimidade, sem herdeiros, sem amor. Tinha sido cruel, mas era sua maneira de mantê-la a salvo de sua verdade. No entanto, como ele estava lá agora, o anel quente na palma da mão, ele percebeu que a parte mais cruel era que ele tinha falhado de qualquer maneira. Ela não sofreu com a doença dele, mas com seu silêncio do gelo que ele havia enrolado em volta de si como uma armadura. Ele pensou que a estava protegendo, mas ele apenas a destruiu. Sua mão tremia enquanto ele agarrava o corrimão, seus olhos fixos nas luzes brilhantes abaixo. Pela primeira vez, ele admitiu para si mesmo que a amava. Ele a amava ela desde o momento em que entrou em seu escritório, tremendo, mas desafiadora, assinando fora sua liberdade para salvar sua família. Ele a amava em cada olhar que ela ousava lançar, para encontrar seus olhos em cada sorriso silencioso. Ela deu as câmeras em cada lágrima ela derramou, quando pensou que ninguém podia ver. Ele a amou. No momento em que ela sussurrou seu nome com febre, sua mão agarrando a dele, seu corpo queimando, enquanto ele sentou-se indefeso. E ele a amou, quando ela estava diante do mundo, quebrando para si mesma falar a verdade, derrubando a gaiola, mesmo quando ela quebrou a sua própria coração. Ele a amava, e isso o aterrorizava. Sozinho nas sombras de seu cobertura, Alexander Knight finalmente se permitiu quebrar. Ele afundou em a cadeira de couro perto da janela, a cabeça entre as mãos, o anel pressionado contra sua testa como se pudesse queimar a verdade em sua pele. Pela primeira vez em anos, ele chorou lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto do mundo. Só tinha visto esculpido em pedra. A verdade por trás do frio não era ausência, mas abundância, não apatia, mas um amor tão feroz que foi estrangulado por medo. E agora ele percebeu que se não lutasse por ela, se ele deixasse sua alma,
Ele perderia a única chance que lhe seria restava, de viver algo além de sua doença, além de seu império, além de si mesmo. O mundo já havia escrito sua maior história. As manchetes gritavam sobre a traição de um país quebrado, o casamento de um bilionário envergonhado diante das câmeras. Colunas de fofocas dissecaram cada momento da coletiva de imprensa, cada ângulo das fotos, cada lágrima que havia caído por suas bochechas. Ela se escondeu de tudo, recuando ainda mais em seu modesto apartamento, recusando-se a atender chamadas, isolando-se de a especulação sem fim. Mas Alexander Knight não conseguia se esconder. Seu império exigiu sua presença. Seu conselho o pressionou por explicações sobre seus investidores, ameaçou se afastar. No entanto, apesar de tudo, ele carregava o anel que ela havia deixado atrás, sua mão roçando nele dentro do bolso como um talismã, um lembrete constante do que ele havia perdido. Por dias, ele lutou com o silêncio, seu instinto de se proteger, colidindo com o conhecimento de que o silêncio havia já destruiu a única coisa que importava. Ele havia construído uma fortaleza ao redor, ele mesmo por tanto tempo que derrubá-lo foi como pular da borda de um penhasco. Mas ele sabia que não tinha escolha. A cidade fervilhava de expectativa quando foi anunciado que Alexander Knight daria sua própria entrevista coletiva. Jornalistas lotaram o grande hall de seu hotel principal, câmeras prontas, o ar elétrico com a promessa de escândalo. Quando ele entrou no palco, sua presença era tão imponente como sempre. Mas esta noite havia algo diferente. Seus ombros, geralmente rígidos de controle, estavam firmes, com determinação. Seu maxilar, geralmente tenso pela indiferença, tremia ligeiramente sob o peso do que ele carregava. Ele ficou diante dos microfones, o anel agarrado na palma da mão, e olhou para o mar de rostos esperando para despedaçá-lo à parte. Sua voz, quando ouvida, era firme, mas rouca. Vocês todos querem uma história. Você quer saber a verdade sobre meu casamento, sobre o contrato, sobre a mulher que ficou diante de você e confessou o que ninguém mais teve coragem de dizer. Então eu vou te contar a verdade. A sala ficou em silêncio. Câmeras clicaram, canetas coçou furiosamente, mas ninguém ousou interromper. Ele ergueu o anel, o símbolo que se tornou uma arma, e sua voz falhou enquanto ele continuava. Ela nunca foi apenas um contrato. Desde o momento em que ela entrou na minha vida, ela foi mais. Eu era cega demais para admitir, covarde demais para encarar. Mas ela nunca foi um acessório, nunca uma obrigação. Ela era meu coração. Mesmo quando eu me convenci tratá-la como nada, ela era tudo. Uma onda de choque varreu através da sala, mas ele insistiu em sua voz, ficando mais forte. Eu a fiz sofrer. Eu a deixei acreditar que ela não valia nada, que a dor dela não importava. Deixei a família dela usá-la. Deixei o mundo zomba dela. Deixei-a chorar sozinha, em uma gaiola que construí com minhas próprias mãos. E eu fiz tudo isso porque tinha medo. Medo do amor, medo da perda, medo da verdade da minha própria vida. Ele fez uma pausa, fechando os olhos brevemente, antes de abri-los novamente, olhar firme, inabalável. Eu tenho uma condição, um coração fraco, um legado de dor que me foi transmitido pelo sangue. Disseram-me para não casar, para não ter filhos, não dar a ninguém a chance de carregar essa maldição. Então eu convenci-me de que era melhor ser frio, melhor ficar em silêncio, melhor afastá-la do que arriscar quebrá-la com a verdade. Mas ao fazer isso, eu quebrei ela de qualquer maneira. As palavras fizeram com que sua compostura diminuísse, mas ele não parou. Ele se aproximou dos microfones, as câmeras capturando cada centelha de vulnerabilidade em seu rosto. Se você se lembra de uma coisa desta noite, que seja assim. Ela não é uma noiva contratada. Ela não é um escândalo. Ela não é um peão. Ela é a mulher mais corajosa, gentil e bonita que já conheci. E se ela nunca me perdoar, carregarei isso até meu último suspiro. Mas eu não consegue mais ficar em silêncio. Baixou a voz, trêmulo de emoção.
Então esta é a minha declaração. Não como um bilionário, não como um nome em seus papéis, mas como um homem. Eu a amo. Eu sempre a amei. E eu vou passar qualquer tempo que me resta para provar isso. A sala explodiu. Câmeras, flashes, vozes se elevando. Mas Alexandre não ficou para responder as perguntas. Ele foi embora ao palco, com o peito arfando e as mãos tremendo. Mas pela primeira vez em anos, ele se sentiu mais leve, como se as correntes em volta do seu coração tivessem se quebrado. Do outro lado da cidade, ela estava sentada no sofá, com a televisão piscando com a transmissão ao vivo. Transmissão. Ela não queria assistir. Tentou bloqueá-lo de sua mente. Mas quando seu rosto preenche a tela e sua voz foi ouvida pelos alto-falantes, ela não conseguia desviar o olhar. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela ouvia suas mãos agarrando o peito, seu coração se partindo novamente com a verdade crua. Ele se desnudou diante do mundo. E quando ele falou as palavras que ela tanto desejava ouvir, quando ele disse, "Eu a amo", sem hesitação, sem máscara, ela se encolheu sob o som ecoando pelo pequeno apartamento. Pela primeira vez desde que ela tinha ido embora, ela se deixou acreditar que talvez apesar tudo, apesar da dor, das mentiras e do silêncio, o amor ainda pode ser real. E em algum lugar no fundo de sua mente, ela sabia que este não era o fim de sua história, mas o começo de algo novo. Na manhã seguinte à sua declaração, a cidade fervilhava de choque e fascínio. As manchetes não gritavam escândalo, mas redenção. Pela primeira vez, Alexander Knight expôs sua alma ao mundo, e o mundo não conseguia desviar o olhar. No entanto, nada disso importava para ele. A única coisa que importava era ela. Ele não a encontrou nos salões brilhantes do poder ou atrás, os vidros escuros das limusines, mas no silêncio de seu modesto apartamento. Ele chegou sem avisar, seu terno geralmente perfeito amarrotado pela falta de sono. Sua gravata abriu os olhos, ferido pelo peso das noites sem dormir. Ela abriu a porta com hesitação, seu coração batendo forte ao vê-lo. Parado ali, vulnerabilidade em cada linha de sua postura. Por um momento, nenhum dos dois falou. Ela olhou para ele, lembrando-se de cada ferida, cada silêncio, cada momento que ele deixou. Ela fica sozinha. Ele olhou para ela, lembrando-se de cada lágrima que havia causado, todas as chances que ele havia desperdiçado. Finalmente, ele deu um passo à frente, puxando o anel de seu bolso, segurando-o, não como um contrato, mas como um apelo. Sua voz era baixo, firme, mas trêmulo de sinceridade. Isto não é negócio. Não é obrigação. Não se trata de herdeiros, contratos ou aparências. Isto é só sobre nós. Sobre o que sinto, sobre o que não posso mais esconder. Eu te amo. E desta vez a escolha é sua. Não da sua família, não da minha, só da sua. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela olhava para o pequeno círculo dourado. Não era mais um corrente, mas uma promessa. Ela pensou na garota que uma vez trimera em seu escritório, forçada a renunciar à sua liberdade. Ela pensou na mulher que havia caminhado na frente das câmeras quebrado, mas inabalável, e agora parado na porta com um homem que finalmente se expôs. Ela percebeu que estava finalmente livre, livre para escolher, e ela o escolheu. Com as mãos trêmulas, ela estendeu a mão e pegou o anel, colocando-o de volta no dedo, não como uma prisioneira, mas como uma parceira. Ele exalou trêmulo, o alívio inundando suas feições enquanto a puxava em seus braços. Pela primeira vez, não houve hesitação, nem distância. O abraço era caloroso, desesperado, real. Ela se agarrou a ele, as lágrimas caindo livremente, seu de partir o coração e curar ao mesmo tempo. Eu te amo. Ela sussurrou contra seu peito, as palavras abafadas, mas certas. Ele apertou seu aperto, suas próprias lágrimas molhando o cabelo, e pela primeira vez,
o bilionário frio derreteu inteiramente, deixando apenas um homem que finalmente encontrou um lar. Notícias de sua reunião se espalhou rapidamente, mas desta vez as manchetes não continham crueldade. As fotos os capturaram caminhando de mãos dadas pela cidade. O sorriso dela radiante, seus olhos não mais vazios, mas vivos com algo que o mundo nunca tinha visto nele. A imprensa chamou isso de uma transformação, uma história de amor renascida. Eles chamavam isso de contrato frio para amor verdadeiro. Mas para eles era mais simples. Era um novo amanhecer. Os dias ficaram mais claros, as noites mais quentes. A cobertura não era mais parecia uma gaiola, mas um santuário, cheio de risos e conversas em vez de silêncio. Ela tocou o piano novamente, suas melodias enchendo os cômodos, e desta vez ele sentou-se ao lado dela, ouvindo, às vezes até ousando tocar as teclas ele mesmo. Eles ainda carregam cicatrizes, ambos, mas eles carregou-os juntos. Ela não chorava mais sozinha à noite, e ele não ficava mais na sacada suportando sua dor em silêncio. Quando as tempestades chegavam, elas os encararam, lado a lado. Quando a alegria chegou, eles a compartilharam abertamente, sem medo. O amor não apagou o passado, mas reescreve o futuro. E enquanto eles estavam juntos naquela mesma varanda meses depois, com a cidade se espalhando abaixo deles, com a mão apoiada na dele, ela sabia que era ali que deveria estar. Não como um contrato, não como um símbolo, mas como sua escolha, sua parceira, seu amor. O frio finalmente havia passado. O calor havia tomado seu lugar. O amanhecer havia chegado. Antes de ir embora, respire fundo comigo. Você sentiu seu coração se partir quando ela sussurrou: "Eu tirei, por favor." E ele congelou em silêncio, deixando-a despedaçado no chão. Você chorou quando ela ficou tremendo diante do mundo, confessando entre lágrimas que ela nunca foi uma esposa, apenas um contrato. E sua alma tremeu quando o bilionário frio finalmente quebrou suas próprias paredes, diante de câmeras com flashes e declarando as palavras que ele tinha medo de dizer. Ela nunca foi contratada, ela era meu coração. Se você sentisse aquelas ondas de dor e cura, se seu peito apertados à medida que sua fragilidade se transformava em redenção, então você entende por que contamos essas histórias, porque às vezes o amor não é gentil. Às vezes ele se arrasta a nós, através de tempestades, através de gaiolas, através de mentiras e silêncio, até que apenas os pedaços mais fortes permanecem. E, no entanto, o amor cura, ele redime. Ele reescreve finais pensávamos que estavam gravados em pedra. Esta noite você viu como uma mulher que antes era silenciada encontrou sua voz, como um homem antes congelado pelo medo encontrou coragem para falar, e como o mundo não poderia impedir que dois corações se escolhessem livremente. Isso não é apenas ficção. Esse é o eco de cada coração que já lutou pelo amor. Então agora eu te pergunto, se você fosse ela, você poderia perdoá-lo? Você poderia olhar para o homem que te prendeu e ver o menino que estava enjaulado? Você poderia colocar esse anel de volta, não como um contrato, mas como uma escolha de amor? Conte-me nos comentários porque a sua voz importa aqui, e se esta história te fez chorar, fez você acreditar, fez você lembrar que o amor pode quebrar até o silêncio mais frio, então compartilhe com alguém que precisa de esperança esta noite. Deixe que esta história alcance os corações que quase desistiram. Lembre-os de que mesmo atrás das paredes mais duras, o amor está esperando para ser libertado. Avalie esta história de 0 a 10. Conte para nós de onde você está assistindo no mundo. E não esqueça de se inscrever, porque toda semana trazemos para vocês outra jornada através da dor e da redenção, do desespero e cura, desgosto e amor verdadeiro. Obrigado por ficar até o fim, por deixe seu coração andar nessa montanha-russa com a gente. Até a próxima história. Apegue-se a esta verdade. O amor pode estar escondido,
O amor pode ser silenciado, mas o amor verdadeiro sempre encontra seu